tarde! Seja muito bem-vinda para mais um programa Femininas. Hoje o nosso programa está recheado de conteúdos muito interessantes e edificantes para a sua vida. Temos aqui uma convidada muito especial e com certeza a trajetória de vida dela vai te inspirar e vai te mostrar o quanto é bom servir ao Senhor. Então aqui conosco está a nossa querida Bruna Boulhosa Guimarães. O nome é poderoso. Ela é linda, ela é jovem, ela tem uma trajetória de caminhada na vida pessoal, profissional, na vida de fé, muito inspiradora. Mas para falar muito mais sobre isso, você vai ouvi-la agora. Então, Bruna, seja muito bem-vinda. Minha amiga. Bruna, para quem está nos assistindo agora, que não conhece você, que nunca ouviu falar, quem é Bruna Boulhosa Guimarães? Conte-nos um pouco. Quem é você? De onde você veio? Por que você está aqui hoje? Por que você está onde você está atuando nesse momento? Bruna, que é analista judiciária, gente. Olha só, essa carinha de princesa, mas ela é analista judiciária e ela vai falar muito mais sobre isso agora. Apresente-se ao nosso público. Obrigada, primeiramente, pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui, né, na presença de duas mulheres que são inspiradoras também. Também ainda me coloco junto, né, já tomando posse disso. Mas é mesmo. Eu sou Bruna, né, como você mesmo disse, sou esposa, sou filha de Deus, sobretudo. Sou servidora do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E sou fruto da união de duas famílias que juntas carregam duas características muito fortes. O lado do meu pai é um lado que sempre valorizou muito o estudo, então esse valor é um valor muito forte, assim, que eu carrego comigo desde sempre. E o lado da minha mãe é a fé em Deus. Eu conheço Jesus, assim, desde os 7 anos de idade, cresci na igreja e acredito que Deus me chamou para unir o serviço público à minha fé. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui e sempre é uma honra poder falar de Deus e do quanto Ele fez na minha vida ou na vida das pessoas. Eu quero agradecer. Minha amiga, seja sempre bem-vinda. Estamos muito felizes de você estar aqui. E você falou, né, sobre a questão do concurso público. E é isso que eu queria saber, porque você é tão nova e já é uma concursada, já participou do concurso público, foi aprovada. E em que momento você entendeu que o concurso público era um propósito de Deus para a sua vida, né? Em que momento deu esse start? Temos aqui uma foto da Bruna quando ela tomou posse, né? E em que momento, né, se teve algum momento, por exemplo, que você pensou em desistir, poxa, não é isso que eu quero, ou tá difícil, porque todo mundo sabe que estuda para concurso, que chega um momento que você cansa, né, que Sim. você abdica de muita coisa, né, às vezes da vida social para você estudar. Em que momento você sentiu que isso era um propósito de Deus para a sua vida? Certo. Eu acredito que todas nós, mulheres, somos chamadas a exercer um papel significativo na sociedade, da nossa família e na sociedade em geral. A gente vê na Bíblia mulheres que tecem, mulheres que cuidam de igreja, que lideram igrejas. Nós vemos missionárias, nós vemos mulheres que têm, como por exemplo, Dorcas, né, que fazia roupas. E a gente também vê mulheres que foram chamadas para o serviço público. Né? E eu acredito que existem mulheres que foram chamadas para o serviço público. Débora foi uma mulher que exerceu o papel de juíza. Esté foi uma mulher que exerceu o papel de rainha. Uda foi uma profetisa que Josias pediram a opinião dela para que Josias, um rei, soubesse o que fazer, tomar uma decisão e saber como continuar gerindo o governo. Do rei, né? Profetiza, mulher de Deus. Mas o que mais me chama a atenção é que, quando a gente vai ver o nome dessas mulheres na Bíblia, elas são apresentadas também como esposas. Então, a Bíblia fala, Débora, profetiza, leia-se, mulher de Deus, esposa de Lapidote, juíza. Esté, rainha, né, mulher de Xerxes, Assuero, dependendo da tradução. E Uda, profetiza, mulher de Salu. Então, a gente vê que é um chamado e existe um contexto familiar também entre ser mulher de Deus, entre ser família, ser esposa
e depois exercer o seu chamado. E dentro desse contexto, eu não sabia, em determinado momento da minha vida, exatamente o que Deus queria para mim. Cresci achando que eu seria uma advogada, sou filha de advogado vocacionado, nem diria que é qualquer advogado, mas uma pessoa que nasceu para ser advogado. E era um caminho muito óbvio, né? Na minha opinião, referência, né? Eu tenho muito orgulho do meu pai. E, assim, eu era óbvio ser advogado. E aos 22 anos para 23, eu comecei a advogar realmente. E aí, algo em mim não fazia sentido. Eu falava, Deus, eu preciso ser útil, eu não estou sendo útil aqui. Meu sonho era esse, mas e agora? O que eu vou fazer? E aí, orando, pedindo respostas todos os dias para Deus, algo no meu coração começou a me levar para o concurso público. Então, aos 23 anos, eu tomei a decisão de estudar para concurso e perguntei para Deus qual seria esse concurso. Deus me deu uma resposta de que seria o concurso do Tribunal de Justiça. Depois perguntei para Deus em qual cidade eu deveria me inscrever. Deus me deu a cidade que eu deveria me inscrever. E após fazer a prova, eu sonhei com a colocação que eu passaria. Eu tenho prova disso, porque eu mandei uma mensagem para minha amiga. Eu falei, Tamires, olha só, Gabi conhece. Tamires, olha só o sonho que eu tive. Deus me falou que eu ia passar em 6º lugar na prova que eu fiz. Fiz 2 provas, né? E aí, nesse cargo em específico, que é hoje o que eu trabalho. E 15 dias depois, saiu o resultado e eu passei em 6º lugar, como Deus havia me dito. Deus é maravilhoso. E eu passei nos 2 cargos. E eu passei em 6º lugar para analista e passei em 13º. Teve um questão do empate, eu fiquei acho que em 13º para auxiliar judiciário. Foi o concurso que Deus me chamou e eu passei nas 2 provas que eu fiz. E aí, assim, foi difícil, né? Porque estudar nunca é fácil, mas quando você tem uma motivação muito forte de que existe algo de Deus para sua vida naquilo, nada pode te parar se é o que você sente que é o que Deus quer. O caminho da obediência, ele só gera bênção. Então, eu sempre fui uma criança muito obediente, cresci sendo obediente, e aí senti assim, poxa, Bruna, faz isso. Então, não é eu que vou dizer que não, vou fazer. Você tinha uma palavra de Deus, E você se firmou isso. na palavra, e não do que a situação, o acaso dizia, mas na palavra, que ele que dá a resposta final. Isso, e ele me deu uma palavra especificamente, porque eu nunca saí de Belém, eu sou de Belém, né? Nunca saí debaixo das asas dos meus pais. Então, ir para o interior foi bem, eu diria, bem desafiador. Mas foi quando eu orando, Deus me deu a seguinte palavra, que está lá no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Acredito que muitos conhecem essa história. É a história em que Jesus entra na terra dos Gadarenos, ou Gesarenos, dependendo da tradução. E a Bíblia fala que Jesus, ele sai do barco. No livro de Mateus, essa história é contada e diz que Jesus chegou na região, atravessou para a região. E tudo aconteceu logo que ele atravessou. No livro de Marcos, diz que ele embarcou na região e logo depois conta o que aconteceu. E no livro de Lucas, fala que ele botou os pés fora do barco e tudo aconteceu. E o que aconteceu foi, ele estava entrando na região, nem chegou a entrar na cidade, e o endemoniado veio na direção dele. E a Bíblia fala que aquele endemoniado, ele era um homem que causava muitas questões para aquela cidade. Ele vivia se machucando, ele vivia, enfim, gerando muito caos. Atemorizava a cidade. E aí foi quando Jesus curou ele, né? Existe um episódio em que a legião de demônios ela é expulsa e vai para os porcos eles pulam o precipício, e a Bíblia fala que os homens que cuidavam daqueles porcos, eles foram até a cidade e contaram para todo mundo o que Jesus fez. E a Bíblia fala também que toda a cidade veio em direção a Jesus, viram o homem em sã consciência, limpo, sarado, curado. E elas pedem, por favor, vai embora. E Jesus, muito educado, um gentleman, como eu gosto de falar, porque ele é um cavalheiro, ele se retirou. E aí eu sempre me questionava, meu Deus do céu, quantas pessoas naquela cidade precisavam de cura, precisavam voltar a ouvir, precisavam voltar a falar, precisavam de libertação na sua casa, precisavam de um novo rumo para a sua vida, precisavam da salvação para toda a sua geração. Mas Jesus não teve a oportunidade de chegar naquela cidade porque ele foi expulso, ele nem pisou na cidade. E aí, agora eu me vejo na história, quando ele falando comigo, né, por meio da história, aquele homem curado, ele viu a situação, ele viu Jesus entrando no barco e ele falou, eu vou contigo, mestre. E eu penso, gente, é muito óbvio querer seguir Jesus. Poxa, Jesus, o homem que te curou tá aqui na tua frente, tu não vai querer ir no barco junto com ele? Não é uma escolha óbvia? E aí Jesus fala, você não vai comigo. Volte, anuncie o que eu fiz na sua vida.
para que as pessoas vejam quem é Deus, né? E Era a a Bíblia oportunidade que aquela cidade teria, né? De conhecer de conhecer o que Jesus. Jesus era capaz de fazer, mesmo tendo expulsado ele de lá. E a Bíblia fala que ele não se limitou à cidade. Ele anunciou Jesus em Decápolis inteira. Decápolis é um complexo de 10 cidades. E aí eu penso, onde Jesus não foi fisicamente, ele foi por meio daquele homem. E foi a palavra que eu levei comigo quando eu fui chamada para tomar posse em Cametá. Eu creio que Jesus, ele precisava, ele não que ele precise, mas ele queria a Bruna ali em Cametá, para mostrar quem ele é por meio da sua vida, do seu testemunho diário, da sua forma de posicionamento, e talvez na vida de alguma pessoa específica que depois eu conheci. Por isso que hoje você está aqui no Caminho. Bruna, te ouvindo falar, é perceptível a sua fé e o seu posicionamento em Deus, da mulher de Deus que você é, e você é certa disso, e não esconde, faz questão de mostrar e divulgar o Senhor através da sua fala. Você é muito jovem. Penso eu que há 10 anos atrás era mais jovem ainda. E a gente sabe que não é fácil. Né? Um jovem hoje se posicionar em Deus é andar na contramão do mundo. Sim. É ter muitos haters, digamos assim, muitos haters na sua vida pessoal e profissional. Como foi para você? Aproveitando até porque quem está em casa, temos jovens, moças, garotas que nos assistem, que dizem, eu não consigo ser uma mulher cristã como deveria, eu não consigo me posicionar como mulher de Deus porque está muito difícil. Mas você é a prova viva de que é possível. E que Deus traz os frutos, né? Deus, ele traz os frutos na sua vida. Sim. Como foi? Lá atrás, olhando para você, eu falei 10 anos, mas você pode ir além ou depois. Se posicionar em Deus com a certeza que valeria a pena, né? Ser diferente, andar na contramão do mundo para receber as bênçãos de Deus. Eu entendo com base até no livro de Gênesis que Deus, ele criou a todos nós para que nós fôssemos amados por ele. Eu creio que a vontade dele era nos criar e nos amar. E nós, sendo criados por um Deus, não há nada que nos satisfaça mais no nosso espírito e na nossa alma do que Deus. A verdade é que todo mundo no mundo está correndo atrás de algo. Está viciado em algo ou está em busca de algo. Mas a verdade é que a única completude que existe é quando a gente está em Deus. E aí foi essa sensação que eu tive. Eu tive a sensação que nada estava fazendo sentido em determinado momento da minha vida. E aí eu perguntei, Deus, por favor, faz ter sentido. Me permita ser útil de alguma forma. Mas como eu posso ser útil se a única pessoa que sabe como eu posso ser útil, sabe como eu posso ser única e fazer a diferença é o meu Deus? Porque a Bíblia fala em Jeremias 29:11, sou eu que sei os planos que tenho a vosso respeito. Ou seja, é exclusivo dele. Eu sei. E são planos de te fazer prosperar e não de te causar mal algum. Então, como eu poderia perguntar para outra pessoa que não fosse o meu Deus? E foi com base nisso que eu fiz essa escolha aos 23 anos e aos 24 eu colhi os frutos, porque eu creio que assim, acredito que a minha aprovação foi um milagre da parte de Deus. Eu fiz apenas, a única coisa que eu fiz foi obedecer. Foram 11 meses de abdicação, mas foi Deus conduzindo. Na hora da prova eu ouvi a voz de Deus. Foram muitos testemunhos, um atrás do outro, que fica bem claro. Antes também, na hora da Orei prova, e eu ia passar, é engraçado. Antes, né, da pessoa que vai fazer um concurso, olha, você tem que orar. Ora pelo lápis, Deus conduz o meu lápis, conduz a minha mente, lembra tudo quando que eu estudava, eu pedia para Deus me fazer aprender mais do que eu estava de fato lendo, para ele amplificar as coisas, sabe? E eu continuo no caminhada, porque Deus já me deu um novo destino, digamos assim, um novo chamado. Continuo agora estudando também e tenho certeza que, assim como foi a primeira vez, ele vai me levar onde ele deseja e eu espero ser muito útil. E eu pensava sempre que tinha alguém. Eu sempre pensava que tinha alguém, que Deus tinha um propósito para alguém naquele lugar. E para a glória de Deus eu vi esse fruto. Eu fiz uma grande amiga lá. E para a glória de Deus ela conheceu a Jesus, a Cristo. E eu saí de lá muito feliz, assim, com o sentimento de tudo ter sido realizado como Deus queria. E foi muito difícil, jovem, né, abdicar, mas eu acho que o fato de saber que você está fazendo o certo, eu acho que ele compensa muito. Porque hoje muitos jovens pensam, não, deixa eu curtir mais a vida, deixa eu aproveitar, quando chegar perto dos 30, aí eu vou ver o que eu quero, ou eu vou servir a Deus, mas enquanto eu não chego lá, deixa eu... Verdade. Tem uma falsa ilusão, né, de que a felicidade está fora dos caminhos do Senhor. Isso. E você muito cedo teve esse entendimento, que não era esse o caminho. Isso.
Isso é louvável, isso é admirável. Por isso eu falei no início, ela é inspiradora. Para você, menina que está nos assistindo aí, que é uma menina, você vai ser uma mulher logo. A mulher que você será no futuro depende dos caminhos que você vai estar trilhando agora. Né? O seu né? hoje vai fazer com que você Isso. reflita lá no seu futuro. E ficamos muito felizes. Deus te usou como instrumento, como você falou, para falar da palavra do amor dele. Eu sei que você tem feito isso com muito maestria. E por isso que você hoje está aqui no Femininas, porque você é um exemplo de mulher de Deus. E falando sobre isso, para quem, como a Bruna falou, ela é casada, né? E ela conheceu o Alexandre. Ela não falou que ela era casada, ela é casadíssima. Eu falei, você é casada? Não, sou casadíssima. E ela conheceu o Alexandre, o esposo dela, aos 14 anos de idade, na adolescência. Aqui, olha, casadíssima, belíssima. Casada pelo top do top. Isso mesmo. E como foi, Bruna, né, esse processo? Porque adolescência, crises da adolescência, e tão nova, né, você manteve um relacionamento, ela, como nós falamos, passou no concurso público, é casada, é uma inspiração, porque nem todo jovem, né, consegue administrar tudo isso, né? Como a gente falou muito bem, sabiamente, quer curtir, quer aproveitar a vida. Mas, na verdade, eu sempre digo que quando a gente casa, por que eu não casei antes? Né? Por que eu não casei antes? Por que eu não aproveitei isso antes? Então, como é que você conseguiu conciliar dos 14 anos de idade até o momento de se casar, sem se perder, né? E ainda continuando seguindo a Cristo, né? Porque muitas pessoas a gente sabe que acaba tendo um relacionamento e acaba se afastando, né, do Criador de Cristo. E como é que você conseguiu conciliar tudo isso? Eu só vou fazer uma pequena digressão. Eu conheci ele aos 5 anos de idade, a gente fez o ABC juntos. Meu Deus, essa história começou quase no berçário. Quase no berçário. Tem amigo meu que fala que a gente deve ter nascido na mesma maternidade, que não é possível. Mas, e pior que a gente nasceu, só que em datas diferentes. Aos 14, a gente era melhor amigo, na época da escola, e aí a gente começou a namorar. Desde então, a gente nunca mais se desgrudou. E eu vou fazer um parêntese para falar do Alexandre no seguinte sentido. Eu acredito que Deus, ele mostra o amor pra gente de variadas formas, né? A Bíblia fala diversas formas, eu até falei isso no meu casamento. Tem história de que Deus mostra amor por meio de um azeite, como a viúva de Sarepta. Tem momentos que Deus mostra quem ele é, mostra o amor dele por meio de uma sarça ardente, como foi com Moisés, dentre outros milhões de exemplos. E existem milagres todos os dias que a gente, às vezes, não vê, mas estão acontecendo, né? Não entende que é um milagre. Não entende que é um milagre. E eu acredito que o Alexandre foi um milagre na minha vida. Eu creio que Deus, ele colocou ele exatamente nesse momento tão crucial que é a adolescência, como uma rede de proteção pra mim. Porque ele é eu sou casadíssima porque é um homem maravilhoso, eu sou até suspeita pra falar. Tranquilíssimo, uma pessoa cheia de valores e nunca precisei abrir mão. Assim, óbvio, adolescente tem várias questões, quer viver a vida, né? Assim, acha que é melhor que todo mundo. Mas assim, eu nunca precisei abrir mão dos meus valores familiares por estar com ele. Muito ao contrário, era até me fortificava. E ele acompanhou a trajetória, ele super me ajudou, sabe? Quando eu fui para Cametá, estava ele lá indo comigo para levar minhas coisas. Foi muito difícil no início, fiquei longe de todo mundo. Mas o meu casamento, eu passei por um questionamento de será que eu devo primeiro construir para depois casar? E aí, depois de tantos anos com ele, né, eu ficava me fazendo esse questionamento. Será que primeiro eu tenho que esperar mais tempo, né, para depois casar? E aí a gente foi pro Casa de Esté. Eu faço até também outro parêntese aqui muito relevante. E no Casa de Esté a gente entendeu que é melhor construir junto do que primeiro construir para depois casar. Por que não casar antes para construir juntos? E a gente fez essa escolha, e eu sou muito grata a Deus por ela, porque eu não consigo me ver melhor do que eu estou hoje, né, se eu não tivesse feito tomado essa decisão. E, enfim, sou muito feliz por ter feito essa decisão, e creio que Deus, ele é tão perfeito, que assim como Débora, mulher de Deus, esposa de Lapidote, e aí o chamado dela em seguida, eu creio que eu sou Bruna, mulher de Deus, e esposa do Alexandre. E o chamado. Você vê que tem uma ordem, né? Deus, família, esposa, mulher e o seu chamado, líder, seja lá o que você for. E eu acredito que eu vivo essa conjectura e sou grata a Deus demais por isso.
Eu gosto muito de conversar com a Bruna também, porque vocês podem observar, ela sempre tem um embasamento bíblico. Então, tudo que ela fala é sempre entender o propósito, sempre entender o propósito de Deus na vida dela. Isso é louvável. Ela é uma pessoa firmada na palavra, ela tem a palavra como sua bússola, né? Ela tem a palavra realmente como seu manual de vida. E que seja assim na vida de todas nós, de todos nós aqui. Bruna, você disse que hoje você é servidora no interior do estado do Pará, no município de São Miguel. São Miguel. A gente já sabe os desafios da mudança, né? Sair de um centro, capital, né, para uma cidade do interior, porque o interior do Pará, ele é diferenciado, né? A cultura do interior do Pará é diferente do interior de algumas outras regiões. Então, os desafios dessa mudança já devem ter sido grandes. Além disso, tem sua vida pessoal, tem sua vida cristã, sua vida ministerial. A gente vê claramente o quanto Deus quer te usar e tem te usado para falar dele, do amor dele para outras vidas. Você sentiu esse impacto no interior? Essa diferença ou talvez essa resistência de lá fazer o seu trabalho com tanta maestria e também falar do amor de Deus, exercer o teu chamado ministerial? Você sentiu esse impacto? Se sim, conte como foi. Se não, conte como você tem conduzido a sua vida pessoal, profissional e ministerial no interior do estado. Sim, foi bem desafiador no início, muito desafiador, na verdade. Eu aprendi a ser dona de casa antes de casar por causa dessa experiência. Foi bem difícil ficar longe da minha família e, como todo bom crente, existem muitos percalços quando a gente está tentando fazer o que Deus chamou. Então, muitas provações, muitas situações assim que para dar talvez assim uma balançada, mas eu acredito que, em primeiro lugar, tá firmada no propósito é algo, primeiro ponto. Ter certeza de onde você está, onde você quer chegar e em quem você está, esse é o primeiro ponto. Isso eu sempre tive muito forte. Então, mesmo nos piores momentos, eu passei por algumas questões psicológicas, porque não é fácil longe da família, mas Deus sempre me trazia para o eixo. E eu sempre falava, ó Deus, posso estar quebrada, posso estar mal, mas não abro mão de ti. Então, continuarei obedecendo. Você me colocou aqui, agora... Continuarei obedecendo e não saio até, que nem Jacó, que não saio daqui, não te largo até que me abençoe. Não saio até concluir o que eu vim fazer aqui. E Deus falava, quando você concluir, vai ser a hora de sair. Foi o que aconteceu, porque concluí, continuei ali focada. Eu creio que eu sou uma missionária que foi levada para outra cidade por meio de um concurso, mas eu acredito que eu sou uma missionária. E aí, assim, fui lá e esperei para concluir o que tinha que fazer. No início foi muito difícil a questão do casamento, porque eu tomei posse antes de casar. Então, assim, sabe a ordem que eu falei ainda há pouco? Antes de ser esposa, eu estava exercendo apenas o meu chamado de servidora pública, enfim, de estar ali, trabalhar, mas eu não estava sendo esposa. E aí veio Deus, e eu querendo continuar estudando, que nem doida, assim, e aí Deus veio e falou, vamos realinhar as coisas, vamos dar uma parada aqui. E aí eu me concentrei apenas no que eu tinha que fazer lá, e tentei me tornar uma boa esposa, uma esposa que agradasse meu marido, agradasse a Deus, sobretudo. E aí Deus fez toda uma mudança, depois me tirou para um interior bem mais próximo. Foi tão bom porque eu pude ficar mais perto do meu marido, pude ficar mais perto da minha família. Hoje eu me sinto assim, eu tô vivendo uma vida maravilhosa comparado a estar mais distante, entendeu? Então, o que vier pela frente eu já tô feliz, futura transferência já estou feliz, mas sempre assim, Senhor, só me tira daqui quando concluir o que o Senhor quer concluir. E antes também de qualquer coisa de sair, eu também quero sempre ser uma boa esposa, independente de onde eu esteja. E eu sei que na hora certa tudo vai se ajustar. Eu já fui pro interior sabendo que ia demorar um pouquinho pra gente morar junto. Mas hoje em dia tá bem mais próximo do que já foi. E eu sou grata. Minha amiga, muito obrigada. Estamos muito felizes da sua participação aqui. Que você continue inspirando tantas mulheres. Você é uma inspiração para nós duas também. E que você continue inspirando tantas mulheres. E nós vamos lhe chamar aqui novamente quando você passar. Eu creio que Deus ele vai ainda te levar em nome de Jesus. Lugares maiores. Em nome de Jesus. E a gente
Queria te agradecer. Muito obrigada por tudo. Obrigada, muito obrigada. Bruna, Deus te abençoe. Obrigada. Nós já vemos o quanto Deus tem feito na tua vida e sei que muito mais Ele fará. Amém. Foi maravilhoso ter você aqui conosco. Para você aí de casa, olha, se inspirem na Bruna. Tão jovem, Olha, tão cheia aproveita de e depois Deus. vem no teu Instagram para dar algumas dicas de concurso. É verdade. Verdade. A Obrigada. gente pergunta, nós que agradecemos. Muito E obrigada. você aí de casa, nós temos um recadinho para vocês. Qual é o recado, Gabi? Temos um recadinho especial do Égua do Celular. Então vem com a gente, confere aí. Olá! Você que está sempre nos acompanhando aqui no programa Femininas, já ouviu falar várias vezes da loja Égua do Celular. E por falar em celular, nós temos hoje aqui muitas novidades especiais para você, telespectadora do programa Femininas. Né, Gabi? Ai, desculpa. Olha, gente, eu tô vendo aqui no Égua do Celular, vai ter saldão, olha aqui, ó. E para isso nós queremos convidar um convidado muito especial, o CEO do Égua do Celular. Vem para cá, Pedro. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, minha amiga. Fala pra gente aí das novidades. É isso aí, Égua do Celular está aqui para trazer para os telespectadores ou telespectadoras, né, do programa Femininas uma novidade muito legal, que vai ser o saldão de ofertas, que vai ocorrer do dia 26 ao dia 31 deste mês. Então você, telespectador, telespectadora deste programa de fé, não perca tempo para começar esse ano ainda de celular novo, Égua do Celular, do dia 26 ao dia 31, o melhor preço é aqui. Onde fica a loja? Fala aí para eles. Exatamente, a Égua do Celular está na Cidade Nova, nossa loja física está na Cidade Nova, Arterial 18, número 712, e temos também os nossos canais pela internet, que no nosso link da bio do Instagram, que é @Égua do Celular, você consegue falar com um de nossos consultores, que vai dar toda a atenção que você precisa para você fazer aquela escolha inteligente para o celular que você precisa. Do dia 26 ao dia 31 de janeiro, não perca saldão da Égua loja do Égua Celular. do Celular. Segue Égua lá, do Celular. gente, e aproveita. Olha, já tem o meu aqui. Vem. Então não esqueça, siga Égua do Celular. E fique conosco, que já já nós vamos para o segundo bloco do Femininas. Prepare seu café, vá rapidinho ali no banheiro, volte, fique ligado e aproveite e compartilhe com as suas amigas. Nós tivemos a maior audiência no programa passado, então faça a sua parte, esteja conosco, porque nós queremos que você vai ser muito abençoada. Fique ligado, até o próximo quadro. Tchau, tchau. Femininas! O governo do Pará comemora o aniversário da nossa capital assim, construindo uma feliz Belém para você, com o Hospital da Mulher e mais investimentos na saúde, com o maior programa de macrodrenagem da história, com novas escolas, com infraestrutura, com mobilidade, com avanços e conquistas na segurança, com cidadania, uma Belém mais bonita, mais unida, mais feliz. Uma feliz Belém para você, Governo do Pará, por todo o Pará. Belém Sorriso, a clínica odontológica que conquistou a cidade. E o próximo sorriso mais lindo de Belém será o seu. Você já pensou em como pode proteger a sua família, mesmo quando você não estiver mais por perto? A New Life, há 23 anos, cuida de famílias com respeito, carinho e dignidade nos momentos mais delicados da vida. Com um plano funeral, você garante acolhimento, estrutura e paz para a sua família quando ela mais precisar. Fale com a gente. Cuidar do futuro é um ato de amor. Pizzaria em Belém.
Nós entendemos que cada projeto é único e temos orgulho em trabalhar com você para encontrar a melhor solução para a sua necessidade. Boxe em blindex, boxe em acrílico, esquadrias de alumínio, bisotê, portas de vidro, janelas de vidro, guarda-corpo, fachadas panorâmicas, fachada em pele de vidro, fechamento de área em vidro, espelhos personalizados, envidraçamento de sacadas, fabricação própria. Realizamos a entrega em domicílio e também a sua instalação. Solicite orçamento grátis e sem compromisso. Fones WhatsApp 91 98141 7706 e 99222 4340. Alubox, detalhes que fazem a diferença. Avenida João Paulo II, 1516, Marco, Belém, Pará. Tá difícil de pagar? O governo facilita. O ProRefis 2025 foi prorrogado até 30 de janeiro de 2026. Aproveite essa oportunidade para garantir até 95% de desconto nos juros e multas do ICMS, IPVA, ITCD, taxa mineral e taxa hídrica. Acesse cefa.pa.gov.br ou ligue 0800 725 5533. Governo do Pará. Por todo o Pará. Voltamos com o seu programa Femininas e temos agora um segundo bloco muito especial, não é, Gabi? Vou ler, porque é muita coisa, não dá para falar. Estamos aqui com uma pós-doutora, professora universitária, servidora pública federal, cristã, mãe intercessora, mãe de gêmeos. Bem-vinda, minha amiga Cíntia Martins, bem casada com meu amigo Rômulo. Seja bem-vinda. Amém. Bem casada, assim, glória a Deus. Obrigada. Eu acho que assim é uma oportunidade, né? A gente tem tão poucos espaços para poder falar, né, da nossa caminhada cristã e como que isso, né, ele vai se alinhando, né, esse propósito que a gente tem aqui nessa terra, né? E agradeço muito, assim, a oportunidade. Estou feliz de estar aqui. Eu estou nervosa, inclusive, quero falar isso, né? No ano passado, foi dia 18 de março, foi uma oportunidade, acho que foi a primeira oportunidade e única até então que eu tinha tido para poder falar um pouco de trajetória profissional, né, do meu posicionamento como cristã e mãe, né, mãe, mulher, que são múltiplos papéis que normalmente a mulher ocupa, independente de qual seja o propósito dela. E agora, né? E no espaço, assim, né, que eu tenho, é um espaço que normalmente as pessoas costumam perguntar, assim, qual que é a sua profissão, qual que é seu cargo, né? Eu acho que a resposta é um pouco disso, né? Ela não é linear, mas refletindo um pouco, assim, do que as pessoas costumam me perguntar. Qual que é a sua formação, onde você trabalha, qual que é seu cargo, né? E hoje, assim, quando eu tenho a oportunidade de falar, acho que é importante a gente refletir que cargos vão passar, trajetórias passam, mas efetivamente o que fica, né? Qual é a sua identidade? Então, eu acho que, assim, identidade é algo que ela é além do propósito. O propósito é onde o Senhor vai te colocar para que, através desse propósito, você testifique a glória de Deus. Mas sua identidade é qual é a sua essência. Então, isso, ele é algo muito profundo, entendeu? Que eu acho que, assim, todos nós, independente de sermos homens ou mulheres, a gente precisa refletir. Então, só para você ter ideia, né? A minha mãe, e aí, assim, eu preciso falar algumas coisas, né? Já que não tem essa linearidade nessa explicação. Mas a minha mãe, ela sempre assim me falou que não ia deixar bens materiais para mim, uma herança material, mas que ela deixaria 3 coisas: fé, força e perseverança. Quando você deixa uma herança material, a pessoa que recebe estende a mão e pega. Mas isso tem um poder espiritual, porque isso você conquista.
E, por incrível que pareça, por que eu estou falando isso? Porque essa herança espiritual, ela é muito estreita com a minha formação. Onde eu caminhei para eu chegar. Porque eu sou uma pessoa improvável. Chegar até aqui, da minha graduação ao meu pós-doutoramento, ele foi uma coisa que o mundo muitas vezes disse não para mim. Mas eu tinha uma identidade construída. Então, quando o seu propósito é afetado, se você não tem uma identidade em Cristo construída, você fala em quem que eu vou me assentar quando a dificuldade chega. Eu acho que é isso. Caráter de Cristo, é o caráter de Cristo. Né? É algo muito mais profundo. A gente sabe que as coisas vão passar, mas a palavra é eterna. E às vezes você tem uma promessa e é sobre isso. Né? Só para poder contar aqui rapidamente um testemunho, porque eu acho que o testemunho ela arrasta, né? Mas a minha mãe ela é missionária, então assim, desde que eu era adolescente, muitos missionários e pastores iam na minha casa e profetizavam como que seria a minha trajetória profissional. Então, assim, quando cheguei no final da minha graduação, isso lá no final da década de 90, tá? Acho que quando cheguei no final da minha graduação, estava tudo muito sob meu controle, o meu domínio. Eu tinha uma bolsa de iniciação à pesquisa, os professores me apoiavam, eu imaginava que eu já ia sair para fazer um mestrado, então já tinha tudo muito no meu controle. Mas não se tratava sobre propósito, se tratava sobre como o Senhor queria tratar a identidade comigo. Então, assim, faltando menos de um ano para eu me formar, o Senhor permitiu que a minha mãe fosse acometida de uma doença neurológica. Essa doença foi uma doença assim fulminante, que em poucas semanas a minha mãe ela foi diagnosticada com uma doença degenerativa. Aos 22 anos eu me tornei responsável legal da minha mãe. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Todos meus planos estão por água abaixo. Só que eu ainda não tinha essa experiência de ter a identidade. Eu era cristã, eu caminhava na igreja, eu entendi aquela promessa e eu falava, não, então vou me apropriar dessa promessa e tudo vai fluir. Mas se tratava de algo mais profundo que Deus queria tratar comigo. Então eu lembro muito bem, né? Depois de 5 neurologistas desenganarem a minha mãe, eu estava num horário assim da madrugada, eu era muito nova, orando. Eu falava, Deus, e agora? E agora? Tá tudo fora do meu controle e agora nada vai acontecer do jeito que falaram comigo na adolescência, né? E eu lembro muito bem, assim, é uma coisa que me emociona muito, porque esse é o principal testemunho da minha vida, entendeu? Eu tenho vivido na minha profissão milagres mesmo, sabe? E aí eu comecei a chorar e eu pedi para o Senhor falar comigo na Bíblia. E muitas vezes, assim, quando eu passava por dificuldades, a minha mãe, ela era a minha principal intercessora. Mas eu abri a Bíblia e caiu lá no Salmos 2. Pede e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. E eu chorava e aquilo caía na minha Bíblia e eu fechei a Bíblia, me abracei com ela. Eu falei bem assim, Senhor, eu vou fazer um voto contigo. Esse voto eu fiz com Deus nesse dia. E, em nome de Jesus, até eu fechar meus olhos, eu cumpro esse voto. E o que aconteceu? 2 dias depois, eu ouvi a voz de Deus. Foi a única vez que eu ouvi a voz de Deus. Eu sonhei, eu vi a minha mãe se levantando numa cadeira de rodas. E eu vi a voz de Deus falando, não esquece da tua promessa. Eu esperei 2 anos para que a promessa se cumprisse. Então, quando você tem uma identidade, porque depois eu passei por muitas dificuldades, né? Para continuar meus estudos. Mas quando você tem uma identidade forjada em Cristo, você entende que é independente de você estar no controle ou não da circunstância. Ele que dá o ponto. E a promessa se cumpre. Então, tenho vivido isso. Né? Eu tenho orientado, inclusive, minha carreira profissional, percebendo essa questão da identidade em Cristo, entendeu? E como que ela é importante para nós. Esse gancho, você atua em diversas áreas, né, acadêmicas, instituições, empresariais também, e você está em ambientes que são representados, na grande maioria, por homens, né? Você está em lugares onde a grande maioria das pessoas que estão ali exercendo talvez a sua profissão são homens.
Como é para você, né, que hoje tem um currículo que Gabi já falou agora há pouco, assim, gigante, teve que ler, não dava para decorar, tem um currículo tão grandioso, dado por Deus, como você mesma disse, num universo tomado, na maioria, por homens, mas sem perder a sua feminilidade, a sua sensibilidade, sem deixar de ser essa Cíntia sorridente, brincalhona que é, e mais do que isso, sem perder a sua fé, o seu posicionamento de mulher de Deus em meio a tudo isso. Conta pra gente como é trabalhar nesse cenário. Não, assim, primeiro eu acho que é uma coisa importante para todos nós que somos cristãos, né? Às vezes a gente meio que fica numa redoma, entendeu? A gente fala, eu sou cristão, então esse espaço não é... No ambiente acadêmico... Temos até uma foto. Isso aqui são, né, meus colegas, a gente quando forma os alunos de doutorado, que a gente orienta alunos até o nível de doutoramento, a gente tem, né, um momento de cerimônia, né, coloca beca, então esses são os professores do programa que eu atuo, mas acho que a palavra de Deus, ela ensina que a gente é carta enviada, nós somos cartas vivas enviadas e Ele quer nos usar. Ele quer nos usar, então tudo eu enxergo como uma oportunidade, porque se você for ver os dados de estatística, e eu atuo com homens acadêmicos, né, as estatísticas mostram que quando o homem ele se converte à palavra, ele se converte ao Senhor, mais de 90% é as chances da família inteira se converter. Então, por exemplo, essa semana ainda teve um professor novo que falou para mim, professor tal me falou que você é muito religiosa. Falou para mim assim. Eu falei, não, eu não sou muito religiosa. Eu sou louca por Cristo. Então, é como você pega algumas coisas e você usa com leveza e aproveita para que você seja uma carta viva. Porque você tem um propósito, você tem uma carreira, mas você tem uma identidade forjada em Cristo. Então, eu tenho assim, né? Às vezes eu falo, vamos orar, né? Falo para os homens do meu trabalho, e é como você se posiciona. Eu acho que é isso, eu sou uma mulher, eu sou acadêmica, eu sou pesquisadora, né, eu sou uma mulher que faz ciência, mas eu sou cristã antes disso tudo, né? Então, eu agradeço muito aos homens, porque assim, até o nível de doutoramento eu fui orientada por homens. Foi os homens que me formaram, foram os homens que me deram oportunidade. Em 2018, quando eu fui fazer pós-doutorado, eu fui orientada pela primeira mulher, que ela é a principal referência no Brasil na minha área, ela é uma pesquisadora internacional e é uma serva de Deus. Isso assim, foi muito rico para mim, entendeu? Então, como nós ocupamos esse espaço, independente de homens e mulheres, mas sendo esse pequeno Cristo. O pequeno Cristo é quem eu efetivamente sou, qual que é a minha conduta, como que eu concilio no meu espaço fé e ciência, né? O Pasteur, que fez o processo de pasteurização, químico, microbiologista, ele falava, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Então é sobre isso, né? E a gente tem que ser essa carta em qualquer espaço que o Senhor coloque a gente. E poucas mulheres, né, chegaram, né, principalmente que eu conheço, ao pós-doutorado, doutora Cíntia, pós-doutora Cíntia. E como é, né, ser referência para tantas mulheres? Como assim você pode... Eu sei que você tem inspirado, né? Por isso, como eu sempre digo, você está aqui no Femininas, porque você inspira mulheres, você tem voz com propósito, mulher de Deus, que chegou além, que consegue, como você falou, muito sabiamente, colocar o caráter, né, de Cristo dentro de você. E como é ser essa referência para tantas mulheres? Como é se colocar, principalmente nas suas alunas, né? Porque eu vejo você tá ali, você ensina, e eu sei que você é referência dentro de sala de aula. Como é ser essa pós-doutora? Gente, essa pergunta é tão pomposa, né? Parece até que eu estou lá no congresso, quando vão chamar a gente para dar alguma palestra, falam vários títulos, né? Olha. Mas isso é num evento. Mas eu acho que é assim, né? E eu preciso falar da minha mãe, porque ela é minha referência espiritual. Né? Ela também é minha mãe na fé, mas a minha mãe, assim, ela me criou falando bem assim, tudo que você fazer, você faz como se você estivesse fazendo para Deus.
Hoje a gente vai ver muitas palestras motivacionais de mulheres que falam que você tem que ser intencional, que você tem que ter propósito, mas é isso. Eu acho que tem um livro do C.S. Lewis, que ele fez as Crônicas de Nárnia, que fala cristianismo puro e simples. Pura e simplesmente, sem muita coisa motivacional. Se você for lavar um banheiro, porque eu lavo um banheiro, é isso. Então você tem que pegar aquilo que você se propõe. Você não precisa se propor para tudo. Mas o que você... Até porque mulheres, a gente não pode... né, os tentáculos são muito, né? Tem que esticar o braço para muito lado. Mas o que você coloca o seu foco, você tem que dar o seu melhor. É sobre isso, entendeu? Quando eu iniciei os meus estudos em Minas Gerais, eu estava super feliz, né? Depois de 2 anos, o Senhor fez um milagre na minha vida. E eu peguei, né, alguns trabalhos que eram trabalhos, eu sabia a posição que o Senhor ia me colocar no plano secular, e eu peguei alguns trabalhos, tipo, vamos descascar batata aqui para os alunos, depois do culto, almoçarem. Então, descascava bem uma batata, eu também descasco bem, além de lavar banheiro. No banheiro, descasca bem uma batata. É sobre isso, entendeu? Faça o seu melhor. Faça o seu melhor como se estivesse fazendo para Deus. E é isso que eu falo para os meus alunos. Eu posso corrigir o seu trabalho todinho, porque ele vai vir muito corrigido. Mas o que você fazer, faça o melhor. E como se estivesse fazendo para Deus. Um outro aspecto que é importante o livro de Eclesiastes, ele fala que onde há sabedoria, há muito enfado. A carreira acadêmica e de pesquisa é uma carreira linda, mas ela não pode ser romantizada. Ela é uma carreira que tem muito enfado. São muitas horas, entendeu, de abstração, muito tempo mesmo de reflexão. E assim, para as mulheres, né, a gente tem essa questão do tempo, né? Então a gente precisa otimizar tempo. Então eu tenho falado isso para minhas alunas. O tempo que você tiver, você faz como se estivesse fazendo para Deus. Não faça só para constar. Não faça. Nada na nossa vida tem que ser para constar. Você não precisa fazer tudo. Você não precisa ser uma super mulher. Eu já, há muito tempo, hoje eu tenho 47 anos, já se passaram 25 anos, mas quando eu tinha menos de 30 anos, eu achava que eu devia ser a Mulher Maravilha. Nada, não quero ser Mulher Maravilha, não. Isso cansa a pele, entendeu? Mas eu quero ser essencialista. Onde eu botar o meu foco, eu vou dar o meu melhor. E para mulheres é sobre isso. É sobre foco, disciplina e dar o seu melhor. E é isso que eu tenho tentado, né? Conciliar, entendeu? Cíntia, saindo agora desse universo profissional, que eu sei que a sua vida tem uma grande trajetória nessa área, vamos agora para a igreja. Muitos tentáculos. Vamos agora para a igreja local, vida familiar. Na igreja que você congrega, você trabalha muito com seu esposo, né? Vocês trabalham no Ministério de Células, trabalham no Ministério de Casais, que é na Escola da Família. Você também trabalha no Ministério de Intercessão, na igreja, está lá orando por pessoas. E como é trabalhar em família no reino de Deus? Você já envolve os seus filhos em projetos infantis, kids, juvenis, na igreja também. Como é para você viver isso? Também, isso. O batismo dos meninos, Ano eles passado, são envolvidos em célula. Envolvido Dá toda um a resumo aí família. pra gente de como E aí, como é? Você sai desse universo profissional e vai para a igreja com família, servir em família, servir com seu esposo, com seus filhos. Conta pra gente como é que funciona essa rotina, essa logística na sua vida. Isso é legal. Essa pergunta é legal. Ano passado, quando eu fui lá falar na minha instituição, e assim, depois que eu casei, porque antes de você casar é uma coisa. A própria Bíblia fala que antes do casamento as solteiras têm muito tempo para se dedicar à obra, né? Aqui. Ainda é mãe de gêmeos, ainda tem Eles isso. são meus presentes de Deus. E ainda tem um cachorrinho ainda. Tem um cachorro. Mas as coisas assim, elas não são análogas. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. Quando a gente tem um conhecimento da palavra, por exemplo, Débora é uma mulher sensacional, que ela fez muita diferença para eu entender, porque antes assim, quando você é solteira, você não entende, você acha que você tem que largar
tudo. O que a Bíblia, como é que a Bíblia apresenta lá no livro de Juízes Débora? Débora, sacerdotisa, Deus, a igreja, mulher de Lapidote, família, legislava. Então você entende que o plano de Deus é para as mulheres que trabalham com alto desempenho ou assumam qualquer posição de liderança, é Deus, família e o seu alto desempenho. Então é uma coisa que eu não posso dizer que eu estou formada, tá, gente? Não quero dizer que eu sou referência para ninguém. Eu também estou aprendendo, entendeu? Mas eu já avancei muito. Eu olho, entendeu? Como que é a minha conduta e tento equilibrar isso. Uma outra coisa, assim, que é importante a gente saber, né? Maior é aquele que serve. Porque aí volta na questão, o propósito passa, a identidade fica, né? Maior é o que serve. Então a gente tem, eu caminho com meu marido é uma bênção, glória a Deus pela vida dele, entendeu? A gente tem uma célula na nossa casa, que por coincidência a Gabi é a supervisora, né? Eu já tô dando spoiler aqui, mas a gente tem uma célula na nossa casa, envolve muitos irmãos, a caminhada cristã, gente, não pode ser sozinha. O livro de Provérbios diz que ferro afia ferro. A gente tem que caminhar se afiando. Dentro também da minha célula, tem uma célula Kids, meus filhos manejam a palavra, oram, entendeu? Então, independente do que o Senhor, porque sobre eles repousa promessas também, desde o meu ventre, mas independente da posição que eles estejam neste tempo, eles têm uma identidade em Cristo. Então, isso é importante. E o ministério de intercessão, gente, assim, a minha mãe, ela é uma grande intercessora. Eu tenho muito, assim, na minha mente, o que a minha mãe, ela é. Ela é uma pessoa que ama almas, que todo dia se ajoelhava, né? Agora ela tá com uma dificuldade de locomoção, mas ela se ajoelhava e orava pela madrugada até o ponto de dormir ajoelhada mesmo. Então, assim, é sobre isso. O trabalho de intercessão, ele é um trabalho de acolhimento, porque às vezes as pessoas precisam de oração. Elas precisam ser ouvidas no mundo que muitas pessoas querem palco, no mundo que muitas pessoas querem falar. Eu mesmo tô aqui falando. Mas na intercessão é você ouvir, você orar, você acolher. As pessoas precisam ser... Às vezes vai gente lá na frente que quer um abraço, quer acolhimento. Antes de até explicar, né? Você é da intercessão lá da Catedral da Família, Isso. lá no Guamá, né, aqui tem a fotinha, ela vem aqui no meio. E ela faz esse trabalho antes de você chegar no culto, ela já tá lá, porque eles fazem um trabalho anterior, né? Vocês já se programam anteriormente e após o culto também vocês ficam lá orando, né, Cíntia? Então a gente faz uma intercessão, né, uma oração que ela é uma preparação espiritual, né? Na verdade, eu sou bem pentecostal, eu amo, é uma honra para mim me apresentar como eu sou uma crente pentecostal, entendeu? Então eu gosto de se mover, a gente ora, a gente se prepara e a gente acolhe realmente as pessoas, né? Aqui no meio, né, com esse colar é a pastora Kátia, que é a líder da nossa intercessão, e para mim é uma honra, assim, eu continuar essa caminhada da minha mãe, né? Porque ele trata mesmo de propósito, ele não trata sobre palco, é um trabalho de bastidor mesmo, que é muito importante. E se você quiser uma oração lá na Catedral da Família, quarta-feira, domingo, Deus tem mais para nós. E para finalizar essa parte também, você falou muito, a Cíntia tem falado muito sobre a mãe dela, né? E eu sei que você também é um exemplo para os seus filhos, porque assim como você vê a sua mãe como um exemplo de mulher de oração, mulher guerreira, dela, né? Uma mulher que você inspira. Eu creio muito que você tem forjado isso nos seus próprios filhos, né? Essa mulher, eles têm visto essa mulher que ora, essa mulher que é incansável para o reino, para servir as pessoas. E se eu pudesse falar aqui, Cíntia deu um conselho, né, para as mães. Na verdade, a Cíntia, como você falou, é a carta viva, é o conselho. E por isso que você está aqui hoje. Poxa, obrigada. Olha, tantas coisas. Eu tomo posse de tudo que está sendo falado aí para mim. Mas quer falar? Não, pode falar. Mas assim, eu acho que, né, a palavra de Deus ela vai falar que filhos são flechas na mão do arqueiro.
E para te dizer bem a verdade, essa foi uma parte que foi fácil na minha vida, tá? Porque eu estou falando muito testemunho, coisa sobrenatural, mas o Senhor, Ele é bom. Quando eu pensei em engravidar, eu lembro que no projeto de vida da nossa igreja, eu segurava com meu marido o meu ventre para a gente começar a pensar nesse projeto de estender a família, e eles já estavam aqui. Era 1 e depois era o 2. Deu bem. Deus é bom e você precisa preparar essas flechas, entendeu? Essas flechas, elas vão ser lançadas, você é o arqueiro que vai lançar. E fé e a vida cristã, ela trata de cotidiano. Então, no cotidiano, a gente reserva, como nós temos uma agenda de trabalho que é bem encostada, a gente reserva muito tempo para eles fora a agenda de trabalho. Para que no cotidiano eles experimentem e sejam preparados no cotidiano. Então, meus filhos, eles manejam bem a palavra, eles são afiados também. Ferro afia ferro, entendeu? Dentro da igreja, na nossa célula. É sobre isso, é sobre rotina. Para que você ame a Deus sobre todas as coisas, para que você construa essa identidade nos seus filhos e para, na hora certa, a gente soltar essas flechas para esse mundo. Para que eles sejam tochas, entendeu? E eles façam a diferença realmente nesse tempo. Amém. Maravilha. Cíntia, nosso programa já está chegando ao fim, Ah. mas a gente começa a conversar, o tempo passa rápido. É mal de professor, eu falo muito, olha. Mulher, de modo geral, fala muito, né? Mas antes de terminar, eu queria que você falasse com a nossa telespectadora. Hoje nós vemos que muitas mulheres têm dificuldade de conciliar família, carreira, né, vida profissional, se tiver filhos, casamento, igreja, vida com mãe, com sogra, porque é desafiador de certa forma, mas é possível. Sabemos que é possível. Você hoje nos trouxe tantas histórias, tantas experiências. É mãe, é esposa, mãe de gêmeos, que é um desafio dobrado. Leide, esposa de legendários. Amém. Serva do Senhor. Atuante no legendário. Atuante no legendário. Esposa de legendário e muito atuante. Trabalha muito na sua igreja, né? Trabalha em 3 ministérios da igreja. É uma profissional de excelência, né? Os seus títulos estão aí para provar isso. Então você é a carta viva de que é possível, né? Ter tudo isso em equilíbrio. Então, conta pra gente. Eu acho muito legal também, antes dela falar, a gente casar, porque a gente teve a entrevista com a Bruna, e a Bruna tá iniciando. Exatamente. Casou agora, tá passando, e a Cíntia já tá, como ela falou, já tem falta esse 1 ano e entendimento, meio. né? Bruna já tem esse né? entendimento. Pra de tudo você isso. chegar ao nível máximo ali da sua carreira. Então, assim, você já é uma mulher que já conseguiu conquistar tudo aquilo, né? Filhos, tudo aquilo que você tem almejado e que Deus tem preparado para você. Então, aproveitando toda a sua experiência de vida, em um Tem minuto, diga aí, como viver tudo isso sem fé, sem fé não, sem culpa e com muita fé. 1 minuto. 1 minuto, vou tentar reduzir. Assim, eu passei muito cedo no serviço público federal. Eu acho que para jovens que estão iniciando a sua carreira, vocês têm que ler um livro fantástico chamado Essencialismo. É aquilo que eu falei no começo, você não precisa querer abraçar tudo, mas o que você fizer, você tem que fazer com excelência. Um outro aspecto que é importante. Primeiro, Deus, depois a família e depois a carreira. É possível, sim, a gente equilibrar isso. Nós precisamos de mulheres que ocupem outros espaços. Nem todo mundo vai ser pastora, nem todo mundo vai estar todo o tempo em um ministério. Dentro da igreja. Você pode sim ocupar, mas nós precisamos ter referências de mulheres que já estão em uma outra posição, para que aquelas irmãs que estejam no início da caminhada, elas tenham referência. Hoje a minha principal referência é a minha supervisora de pós-doutorado. Ela me mostra, num casamento de quase 40 anos e com competência, servindo ao Senhor, que é possível. Nós precisamos ser mentoradas por aquelas que estão numa fase que já caminharam mais que a gente precisa ter referência, então é sobre isso. É possível. Deus abençoe vocês, meninas, obrigada. Ela falar em 1 minuto, é possível tudo. Amém, Jesus. Minha amiga, muito obrigada.
obrigada. A gente ama muito sua vida. Você é um presente Foi pra nós, lindo, um presente de olha. amizade. Foi maravilhoso esse bate-papo. Foi rápido, mas eu tenho A certeza. última coisa, manda um beijo aí pro maridão, tá? Ele tá esperando. Eu posso falar? Pode. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A minha principal rede de apoio é o meu marido. Quando eu casei, eu já tinha essa profissão, não casei cedo, tá? Eu entrei no serviço público muito cedo, não tinha 30 anos, mas eu não casei muito cedo, tá? Mas eu quero dizer para vocês que ele é o meu parceiro de vida. Para as solteiras, orem para que vocês tenham um parceiro de vida. Ele é o meu amor, ele é meu amigo e ele é, né? Aquele também que me dirige, que chama a minha atenção, que às vezes é chato. Casamento é isso, tá? Então, eu não sei se eu tô... certo até aqui, Tem assim. dado certo, é uma parceria de sucesso. Glória a Deus, e o meu marido também. Ele é um presente de Deus para minha vida, porque tudo que eu quis também era um homem que trabalhasse, que fosse íntegro e que fosse um servo de Deus. E meu marido, ele é isso, sem pieguice. E ele é a minha principal rede de apoio que eu tenho hoje em casa. Um Né? abraço, Rômulo, pra você. Chamo, marido gato! Obrigada. Muito obrigada. Olha, o programa está terminando, mas foi maravilhoso compartilhar histórias dessas mulheres com vocês, porque sabemos que são histórias reais, que movem vidas reais. Então é para isso que nós estamos aqui no programa Femininas. Compartilhar também com aquela pessoa, com aquela mulher que está estudando concurso, que trabalha no serviço público, que é mãe. Compartilhe o nosso programa. Olha, o programa Femininas você encontra na TV Livre Belém, canal 42.1, no YouTube, TV Livre Belém, no Instagram, TV Livre Belém. Se você não conseguiu assistir no sábado, corre lá no YouTube que fica salvo. Mas não perca a oportunidade de ter sua vida edificada com tantas histórias que você encontra só aqui no programa Femininas, né, Gabi? Muito obrigada, meninas. Então, não importa o desafio. Não importa as circunstâncias, Femininas! Tchau, tchau.